E é interessante observar que esse capítulo que fala inicialmente dos 144 mil, depois vai nos falar dos 3 anjos e finalmente vai fechar falando a respeito da colheita que se fará na terra. João agora se encontra diante do Cordeiro no Monte Sião com 144 mil. Entendo que eles são os salvos, possivelmente os mártires que estão no Monte Sião, porque isso é uma referência ao que nós conhecemos como a Nova Jerusalém, aqueles chamados habitantes do céu, enquanto se contrasta com aqueles perdidos que são habitantes da terra. Ouvi um som dos céus, como de muitas águas, e de forte trovão, e depois de arpistas tocando seus instrumentos. A multidão que está louvando a Deus através de tocar harpas, justamente como aqueles sons que acompanham, e depois do cântico, desse cântico novo, que talvez tenha algo a ver com esse cântico dos 24 anciãos que nós já vimos no capítulo 5. De qualquer maneira, o conteúdo desse novo cântico não pode ser aprendido para aqueles que não são salvos. E para aqueles que estão louvando a Deus, glorificando Ele por causa de sua escolha da parte de Deus, pela sua redenção lá na cruz do Calvário, aqueles que podem então reconhecer que eles foram comprados por um preço incalculável, totalmente fora de qualquer maneira de comparação com qualquer preço que se compra alguma coisa na terra. Ninguém podia aprender esse cântico. Por que não podem aprender? É simplesmente porque trata do relacionamento que os salvos têm com o seu Senhor. E quando a gente está louvando a Deus por aquilo que Ele fez por nós, está relacionado com este mesmo cântico. Esses são os que não se contaminaram com mulheres. Agora temos umas descrições sobre quem são esses 144 mil. A palavra contaminar com mulher, ou como diz no original, serem virgens ou castos, melhor tradução talvez, não significa que eles não são homens mesmo, ou que não ficaram casados. É que eles não se envolveram com idolatria, não se curvaram diante da obrigação de adorar a besta e nem a sua imagem. É por isso que eles são chamados de pessoas castas ou virgens. E eles seguem Cordeiro por onde quer que ele vá. Em capítulo 8, versículo 14 de Romanos, aqueles que seguem o Cordeiro são justamente aqueles que são guiados pelo Espírito. Portanto, são obedientes ao Senhor. O que Ele manda para eles fazer, eles fazem. Eles são pessoas realmente subordinados e sujeitos a esse rei que foi instalado logo depois da sua exaltação. Mentira nenhuma foi encontrada em suas bocas. Isto é, que eles não deixaram de confessar Jesus contra a obrigação de reconhecer o Messias satânico, a besta. E também diz aqui que eles são oferecidos a Deus como primícias da terra, no sentido de que eles são pessoas reconhecidamente aqueles que vão receber esses elogios da parte do Senhor, que são bem feitos servos fiéis, aqueles que acompanharam, que seguiram e obedeceram. Daí nós encontramos um outro anjo que voava pelo céu e tinha na mão o evangelho eterno para proclamar àqueles que habitam na terra. O que percebemos então em toda nação, povo e língua, de toda a terra, a oportunidade, mesmo nesta época em que está em poder forças demoníacas
que ainda há possibilidade de se entregar ao Senhor Jesus e se arrepender. Várias vezes vamos encontrar no livro de Apocalipse que as pessoas não se arrependeram, mas com certeza alguns se arrependeram e foram salvos pela graça de nosso Senhor Jesus. Em alta voz dizem: temam a Deus, glorificam-no, pois chegou a hora do seu juízo, adorem aquele que fez os céus, a terra e o mar e as fontes das águas. Em outras palavras, o Senhor Deus, o Criador de todas as coisas, aquele que enviou seu Filho para nos redimir e pagar o preço de nosso perdão, é aquele que também é o próprio Criador. Ele é central em tudo, aquele que mantém as coisas que acontecem, aquele que soberanamente dirige os acontecimentos da terra. Esse primeiro anjo, então, está oferecendo o evangelho da graça do Senhor Jesus àqueles que têm que escolher, então, entre o cordeiro ou a besta. E nós vemos claramente uma grande parte do livro do Apocalipse trata desta escolha que as pessoas fazem. Ou eles vão seguir a besta ou vão seguir para onde conduz o cordeiro. Ouvindo um pouco sobre os 144 mil e o cordeiro no Monte Sião, no capítulo 14, é importante observar que nós temos aqui o que nós chamamos de um capítulo de transição. Nós fomos até o capítulo 13, quando ouvimos falar da besta, e pudemos ver aquela sequência das 7 igrejas, dos 7 selos, depois ouvimos falar dos 7 personagens, e agora aqui temos uma transição antes que venham as 7 taças da ira de Deus. E é interessante observar que esse capítulo, que fala inicialmente dos 144 mil, depois vai nos falar dos 3 anjos e finalmente vai fechar falando a respeito da colheita que se fará na terra. E como vimos, depois do primeiro anjo, nós temos uma referência ao segundo anjo, que vai decretar a queda da Babilônia, que vai ser um tema que vai ser retomado depois. E aqui é importante nós observarmos esse aspecto de distinção, é um tema cada vez mais forte, porque não existe meio termo neste enfoque do Apocalipse. Ou a pessoa está alinhada com o cordeiro ou está alinhada com a besta. E nesse sentido a distinção se estabelece de uma maneira cada vez mais intensa e fica claro o que vai acontecer na sequência. Portanto, a Babilônia, que deve ser evocada aqui porque é a grande referência perversa do passado, nós vemos que quando a falha do povo de Israel e de Judá, e vamos assim dizer, o triunfo do mal com a vitória babilônica no cativeiro, nós temos a visão da estátua, nós temos a visão dos animais, essa espécie de império das nações do mal ante Deus, que é retratada na Babilônia, né, e tem o seu precursor no Egito e agora mais fortemente em Roma. Ou seja, para todos esses que estão sofrendo e que estão debaixo dessa dominação romana, é muito importante eles entenderem que esse império do mal ante Deus, que se opõe ao Cordeiro, essa união perversa de governo humano com religião falsa e idolatria, vai cair e vai chegar o tempo da sua destruição e do seu fracasso, conforme anunciado aqui pelo segundo anjo. Mas o texto prossegue e vai falar do terceiro anjo, que vai dizer em alta voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber a sua marca na testa ou na mão, ele vai beber do furor de Deus, do vinho do furor de Deus, que é derramado sem mistura no cálice da sua ira. É muito valioso entender o que acontece aqui. Essa ideia de marcar na testa e na mão, que aliás nós vemos essa marca da parte do Pai
daqueles 144 mil no começo do capítulo aqui, que estão no Monte Sião. A questão é que os escravos antigamente eram marcados na testa ou na mão, e estava claro a quem eles pertenciam. E aqui no caso, não há como ter qualquer tipo de dúvida, ou a pessoa é marcada pelo pai e pelo cordeiro, ou pela besta e pelo mal. Então essa distinção ela é absolutamente radical. Não é possível negociar, não é possível abrir mão de qualquer possibilidade de chegar ao ponto de dizer, não, quem sabe algum pouco de compromisso com a besta ou com o mal, o que era uma realidade no primeiro século, o que é uma realidade na história da igreja, o que será uma realidade mais séria no desfecho da história. Portanto, o que vai acontecer, ao contrário do que muita gente que tem uma visão quase que deísta da realidade, essas pessoas irão beber do vinho da ira de Deus, do furor que vem do Senhor. Não se trata de uma mera consequência dos seus erros, não é a manifestação da ira de um Deus santo contra aqueles que rejeitam a sua graça e rejeitam intencionalmente a sua mão de misericórdia. Portanto, essa ira, como aparece várias vezes no Apocalipse, é uma ira expressa numa linguagem forte e intensa, que é de enxofre ardente, que aparece aí no próprio versículo 10, e que envolve um tormento muito constante. A fumaça do tormento, diz o verso 11, de tais pessoas sobe para todo sempre. Essa ideia de um sofrimento contínuo nessa relação de ruptura com Deus e da forte manifestação da sua ira para todos aqueles que adoram a besta e a sua imagem e que recebem a marca do seu nome. O texto diz, não há descanso dia e noite. Então, qual que é o foco ressaltado aqui no Apocalipse? O que é necessário levar em consideração é a perseverança dos santos. A salvação é uma porta, a salvação é um caminho, a salvação tem um início, ela tem uma continuidade. Portanto, quem obedece aos mandamentos de Deus e permanece fiel, mesmo numa oposição tão forte, mesmo diante das ameaças e da força do poder da besta, essas pessoas devem manter a sua tranquilidade e segurança, mesmo aqueles que chegaram ao ponto de perder a sua vida. Por isso, o Apocalipse, quando vai falar dessas pessoas que estão no céu, daqueles que são redimidos, vai trazer um consolo para essa geração de cristãos que sofre, inclusive, tantas vezes o martírio. Ele vai dizer, felizes os mortos que morrem no Senhor de agora em diante, diz o verso 13, eles descansarão das suas fadigas, pois as suas obras os seguirão. Em oposição, para aqueles que estão ligados à besta, que não têm descanso dia e noite, aqueles que pertencem ao Cordeiro, mesmo depois de mortos e humanamente vencidos pelo poder do mal, estão tranquilos diante de Deus, descansando, pois a sua vida, marcada como resultado da graça de Deus, os acompanha até mesmo depois da morte. Olhei e diante de mim estava uma nuvem branca e assentado sobre a nuvem alguém semelhante a um filho do homem. As nuvens no livro de Apocalipse têm muito a ver com a pessoa de Jesus Cristo. Ele vem por meio das nuvens, ele foi assunto ao céu através de nuvem. Então as nuvens têm uma força importante neste caso também, que ele está sentado nessa nuvem. E o anjo chama ele para receber e tomar essa foice afiada para colher a terra. Nós encontramos nessa primeira parte desse parágrafo que o Filho do Homem, uma referência ao Senhor Jesus Cristo, que usou esse título várias vezes, até muitas vezes nos evangelhos, é aquele que agora vai escolher e receber aqueles que lhe pertencem aqui na terra através dessa colheita. Na antiguidade, na época de Paulo, de Jesus e do livro de Apocalipse, se cortava a colheita, a seara era feita com foices. E essa ideia de utilizar uma foice era para receber e separar
aqueles que são primícias de Deus, daqueles que vão ser destruídos na grande dificuldade que vai passar, como aquilo nós já ouvimos, nesse mesmo capítulo, aqueles que não terão mais descanso, que a fumaça deles subirá eternamente. Então saiu do santuário esse outro anjo que bradou em alta voz àquele que estava sentado sobre a nuvem: tome a sua foice e faça a colheita, pois a safra da terra está madura, chegou a hora de colhê-la. Todos nós sabemos que Paulo falou sobre esta colheita de uma outra maneira. Ele falou sobre um arrebatamento, em 1 Tessalonicenses 4, 13 a 17, 18. Ele falou a respeito de uma subida automática, mas isso não é, de fato, contrário àquilo que nós lemos nesse texto. O fato é que eles vão encontrar-se com Jesus nos ares, para depois voltar para reinar com ele na terra, fica bastante claro no livro de Apocalipse. 2 vezes já nós vimos o primeiro capítulo, depois vemos de novo também no capítulo 5, que esse reino de Jesus será estabelecido aqui na terra. Então, esse anjo que pede que o Filho do Homem não espere mais, mas que ele faça essa colheita, em que aqueles que são redimidos e que não têm adorado a besta, aqueles que são reconhecidos por Jesus como os primícias que ele oferece a Deus, devem ser levados para a sua presença. Assim, aquele que estava sentado sobre a nuvem passou sua foice sobre a terra, e a terra foi ceifada. De todos os cantos, povos, línguas e nações são levados para a presença de Deus aqueles que creram no Senhor Jesus. Ninguém ficará por aí. Essa subida rápida que Paulo fala em 1 Tessalonicenses, ele usa a palavra encontro com Jesus nos ares, a mesma palavra que Jesus usou em Mateus 25. Para as virgens que escutam o anúncio que o noivo está chegando, e eles vão lá buscar e acompanhá-lo. Enquanto aquelas virgens que não estavam preparadas, obviamente, foi a buscar mais óleo. Essa ideia de encontro também se encontra em Atos, onde os amigos de Paulo vão buscá-lo em um encontro. Então é para receber a pessoa e acompanhar uma pessoa importante, como era Paulo e, claramente, o próprio Senhor Jesus. Então, ainda que a ideia de ceifa pode dar uma ideia de uma colheita devagar, que, de certo modo, poderia ser no caso das pessoas que morrem, mas no caso do arrebatamento, a palavra é bem clara, que é para encontro com Jesus nos ares e para voltar com ele rapidamente, para reinar com ele aqui na terra. Esperamos que esse tempo logo chegue e que nós possamos, através do anúncio desse evangelho, desse primeiro anjo, para que esse evangelho possa rodear o mundo, pela rádio, pelos evangelistas, pela televisão e por anúncio de igrejas e indivíduos. No desfecho do capítulo 14 aqui do livro do Apocalipse, quando nós pudemos ver essa ideia da colheita, da ceifa, que é uma referência ao desfecho da história na relação de Deus com aqueles que terão destinos distintos e bastante diferentes, os que estão alinhados com a besta, os que estão alinhados com o cordeiro. Nós vemos agora, a partir do versículo 17, o outro anjo sai do santuário dos céus e traz aqui uma foice afiada. E outro anjo tem autoridade sobre o fogo, sai do altar e brada em alta voz para aquele que tinha ali consigo a foice afiada e diz: tome sua foice afiada e ajunte os cachos de uva da videira da terra, porque as suas uvas estão maduras. E é interessante a gente observar que o enfoque nesse desfecho do capítulo 14
acentuadamente voltado para a questão do juízo de Deus. Ou seja, quando essa ceifa, essa colheita, agora não vai ter nada diretamente a dizer sobre o que já foi falado, que tem a ver com aqueles que estão nos céus diante de Deus, agora vem as uvas maduras, o anjo passa então a foice pela terra, ajunta as uvas e vai lançar as uvas no grande lagar da ira de Deus. Nem todo mundo está muito acostumado com essa ideia de uva e de lagar, mas acho que não é tão difícil de perceber que o lagar era exatamente aquele lugar onde as uvas eram pisadas com o propósito de se fazer vinho. E essa prática está tantas vezes relacionada, como também a ideia de colheita, de ceifa, desde o Antigo Testamento, estão muitas vezes associadas com o derramar da ira de Deus, ou seja, quando Deus, na sua paciência, aguarda até certo ponto, quando de repente chega o que é chamado do dia do Senhor, o dia da ira de Deus, e ele então vem trazer a sua justiça, como se aquelas pessoas já tivessem chegado ao ponto máximo da espera possível e a ira então ia ser derramada. E aí o que nós vamos encontrar? O texto vai dizer, desde o versículo 20, o início, elas foram pisadas no lagar fora da cidade, e correu sangue do lagar, chegando ao nível dos freios dos cavalos numa distância de cerca de 300 quilômetros. Essa frase que encerra o capítulo, esse texto todo, parece um tanto complicado e difícil de entender, mas nós podemos compreender quando vamos entender todo o cenário, que pode ser explicado a partir do início do próprio capítulo. Como nós vimos logo no início, nós temos a ideia do Monte Sião. Afinal de contas, o que é Monte Sião? A palavra Sião, de modo geral, é uma figura para se referir ao povo de Deus, tem a ver com Israel, mais especificamente com Judá, e em grande parte da literatura do Antigo Testamento acabou sendo associada diretamente com Jerusalém. Em Jerusalém hoje existe uma área da cidade mais elevada, inclusive da cidade antiga, chamada Monte Sião, mas isso não equivale a essa figura, já que essa região foi chamada de Monte Sião muito tempo depois. Portanto, Monte Sião faz referência à cidade de Jerusalém. A cidade de Jerusalém, o Monte Sião, a ideia da Nova Jerusalém, envolve a ideia daqueles que estão protegidos dentro dos muros e que fazem parte dos eleitos, daqueles que estão alinhados com o Cordeiro. Portanto, fora da cidade, nesse sentido, representa aquela parte que envolve os que estão sem proteção. Nesse caso, os salvos, os que estão com Deus, estão protegidos dentro, e fora aparece aqui, e o simbolismo é interessante, porque ao mencionar 300 quilômetros, o grego originalmente fala de 1.600 estádios, e isso dá aproximadamente isso. Hoje a terra de Israel, de norte a sul, tem um comprimento de 454 quilômetros, mas essa distância de cerca de 300 quilômetros marca especialmente a terra na época do reino dividido. Várias vezes os livros históricos mencionam Israel desde Dan indo até Berseba. Portanto, exatamente nesse tamanho da terra mais frequente no Antigo Testamento, e numa época em que essa terra não está na condição de tão abençoada, já que é pós-reino Davi e Salomão, esse momento é o cenário que vai evocar o momento do julgamento divino. Esse julgamento da ira contra aqueles que estão aliados com a besta, que rejeitaram o Cordeiro, a manifestação da ira, assim como o pisar do lagar produz o suco de uva, também aqui corre sangue do lagar, numa figura, numa metáfora fortíssima para mostrar o julgamento que vai chegar, e o nível desse sangue sobe à altura superior a um homem no freio dos cavalos, para mostrar o tamanho da manifestação da ira de Deus para todos aqueles que rejeitam o Cordeiro. Não existe maneira de
afastar-se da realidade. Ou nós estamos no Monte Sião, ou nós estamos em Jerusalém, ou nós estamos com o Cordeiro, ou nós estamos aliados e alinhados com o Senhor Jesus, ou quem se opõe a ele está do lado da besta, está do lado da idolatria, da ruptura com Deus, na prática do mal, afastado da cidade que simboliza essa proteção, e o julgamento é a expectativa do derramamento da ira de Deus que cai sobre aqueles que rejeitam essa salvação.